Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de vídeos A Vida de um Mecânico Brasileiro. Bem-vindo a mais um vídeo aqui diário, mostrando a rotina e muitas dicas sobre manutenção dentro da nossa oficina. Bom, dando sequência aqui no Vectra, conforme eu falei para vocês aquele detalhe da válvula, eu ainda estou aguardando a resposta do proprietário sobre qual caminho que a gente vai tomar, né? Isso a gente comentou no vídeo de ontem, né? A Alexandra já está aqui fazendo a instalação da flauta dos eletroinjetor. Ontem eu falei sobre a dificuldade de remover essa flauta, né? A gente, de primeiro momento, ontem, para poder remover ela, a gente tirou o chicote e jogou o chicote para cá. Porém, na hora de instalar, qual foi a melhor posição que tu achou, Alexandra? Colocar o chicote pra cá, aí aqui ficou tudo Tu jogou aberto. o chicote para lá e aí a válvula entrou por aqui, né? A flauta, né? E ontem a gente tirou a flauta por lá, ok? Então fica essa dica para você, colega que nos acompanha. Recentemente nós fizemos o motor daquela Blazer do seu Ala. Grande abraço aí, seu Ala. Lá era uma Blazer 2.4 com motor basicamente idêntico a esse aqui. Porém, lá na Blazer, o chicote dos eletroinjetores sai por trás, pelo meio da admissão e não usa essa carenagem plástica aqui, ó. Né? Ou seja, aqui a gente tem um tubo de PVC, vamos dizer assim, mais ou menos dessa grossura, que envolve todo o chicote de injeção do carro. E isso acaba ocupando um espaço que a gente já não tem ali. Ou seja, então tu tem duas flautas, né? A flauta do chicote mais a do bico. Por isso que no Vectra, no caso aqui, é um pouquinho mais chatinho de poder remover a flauta em questão. Então fica essa dica aí para vocês, tá bom? Quem quiser saber mais sobre a manutenção desse carro, assiste o vídeo de ontem que a gente comenta a respeito. Ele entrou com falhamento, é um carro automático, né? Inclusive a falha repercutia até, dando a entender ali outros problemas, mas na verdade era uma falha no sistema de injeção e a gente está fazendo a revisão aí. Beleza, gurizada? Olha só. Saveiro, né, do seu Nino, né? Tá aí para fazer a revisão. E aí chegou a hora da gente desmontar os amortecedor traseiro para a gente poder testar a carga desses amortecedores em bancada para ver se a gente precisa trocar ou não. Porque a gente está com a suspeita que um amortecedor do lado de lá está estourado, né? Ele está meio melejado de óleo, então a gente vai tirar ele fora para poder inspecionar de forma correta. Lembrando que a gente não pode condenar um amortecedor, pessoal, pura e simplesmente por ele estar melejado de óleo, até porque isso pode ter sido injetado algum produto ali, um spray, uma vaselina líquida, alguma coisa, para tirar aquele ringido, né, que algumas suspensões fazem. Então, a gente não pode condenar simplesmente porque está melejado. Obviamente é quase 100% de certeza que o melejamento do amortecedor do lado de lá, de fato é um problema do amortecedor, mas a gente vai desmontar para analisar. E para desmontar o amortecedor, gurizada, a gente já mostrou aqui na Saveiro, a última Saveiro que a gente fez uma revisão muito parecida com o que a gente vai fazer aqui, é a Saveiro do seu Eduardo. Deve ter aí mais ou menos uns 8 a 9 vídeos falando sobre a manutenção dessa Saveiro. Em ocasião, o seu Eduardo foi viajar para o Rio Grande do Sul e deixou a Saveiro aqui com nós quase um mês e pouco para fazer a manutenção. Então tem vários vídeos sobre esse procedimento. Lá a gente removeu os amortecedores e para soltar o amortecedor a gente tem uma polca que vai aqui, ó, que no caso da Saveiro do seu Eduardo, o pessoal já tinha feito um furo aqui, ó, para poder soltar a porca e não precisar remover essa capota plástica aqui de proteção da lataria. No caso aqui da Saveiro do seu Nino, vocês podem ver que ela está original, ó, ela não tem o furo, ok? Alguns modelos, pessoal, saiu de fábrica com um furo aqui e um tampão de borracha, muito parecido com esse tampão que vai aqui na frente, ó. Gosto de explicar bastante para você, cliente que nos acompanha, né? Ó, muito parecido com esse tampão que vai aqui, ó. Então aqui você tira esse tampão, ó, e embaixo vai ter um parafuso para você soltar, ok? Por que original vem esse tampão? Porque aqui é cônfago, é uma bacia para proteger, porque senão começa a cair água, sujeira, umidade e enferruja a porca, e aí você não consegue soltar. Voltando aqui para trás, na Saveiro do seu Eduardo, naquela ocasião, o pessoal que tinha mexido antes da gente tinha já feito um furo, um furo até bem mal feito, assim, todo irregular, feito com broca, ficou a coisa mais horrível do mundo. E o pessoal colou uma peça aqui por cima, só que ficou muito mal colado e aí entrou água e enferrujou toda a porca do amortecedor em ocasião. A do lado esquerdo lá a gente teve que furar, tirar com talhadeira, foi um trabalhão lascado, quase meio dia de serviço só para afrouxar o amortecedor. Aqui na do seu Nino, como eu estou falando para vocês, muitas oficinas pegam e faz um furo aqui. Não é o nosso tipo de serviço, tá? Se já tivesse furado, show de bola, ia ser fácil para nós tirar o amortecedor. Mas o procedimento correto aqui é a remoção da capota. Até você aí que se tiver Saveiro e estiver pensando em trazer para nós fazer manutenção e a tua Saveiro também
tá ali originalzinha e tal, aí você traz o seu carro para cá para fazer manutenção e você deixa uma autorização. Não, Carlos, eu autorizo tu fazer um furo ali, que por aí vai, não precisa tirar a capota e que por aí vai. Aí é uma outra situação, tá? Aqui nesse caso eu não vou nem entrar em contato com o cliente para cogitar essa possibilidade de fazer um furo ali, que por aí vai, porque eu já conheço o meu cliente. Vocês estão me entendendo? Eu já sei o tipo de serviço que ele quer que seja feito no carro dele, então eu nem vou oferecer esse tipo de situação, porque senão o cliente vai pensar alguma coisa errada de mim, porque esse tipo de serviço ele não... por eu conhecer ele, é um tipo de serviço que ele não quer que seja feito no carro dele, ele não quer que fure o carro dele, beleza? Mas eu sei que tem gente que usa o carro para trabalho, que meio que desapega do carro, e que por aí vai, que talvez aceitaria poder fazer o furo. Voltando a falar sobre a revisão da saveira lá que a gente fez do seu Eduardo, grande abraço aí, seu Eduardo, sei que o senhor acompanha o canal. Não estou denegrindo a imagem do carro do seu Eduardo, tá? Lá no vídeo a gente comentou que o seu Eduardo comprou esse carro já de outras pessoas, ele não tinha esse carro desde zero, e lá em ocasião o pessoal tinha feito furo, né, para poder ter acesso às porcas, ok? Mas isso também em nada desabala a boa conduta daquele veículo. A gente só está usando como exemplo e resgatando a memória de vocês que acompanham o vídeo, para vocês lembrar como que estava lá aquela situação e que por aí vai, e aí a gente comparar de fato como que é o original para vocês poderem entender. Beleza, gurizada? Afinal, vocês são leigos, né? Os clientes que nos acompanham, que trazem os carros para nós arrumar, não entendem muitas coisas, então o nosso papel é orientar vocês, porque sabe-se lá se um dia você não pode comprar uma saveiro dessa, antes de comprar você pode vir aqui olhar e você vê. Por exemplo, vai que o dono da saveiro fala assim, ó, eu tenho uma saveirinha filé toda revisadinha, faço o serviço tudo desde zero lá na mecânica do fulano. Aí você fica feliz, né? Ó, vou pagar porque a saveira tá toda revisadinha lá na mecânica do fulano. Aí você levanta a lona marítima e você vê. Aí você analisa. Se tá furado, se não tá, você já vai ver. Porque às vezes o cliente está falando a verdade. O cliente está falando que fez a manutenção, que fez a revisão, que tudo aí vai. Mas por ali você já vai ver se às vezes aquele mecânico que mexia no carro do que você está comprando, se o tipo de serviço que aquele mecânico fazia é o tipo de serviço que tu se agrada. Deu para entender? Aí você vê, se você não se incomoda com o furo ali e tal, tranquilo. Mas se já não atende o teu perfil, talvez não seja um carro, enfim, você que vai escolher, né? Você que é o dono, né? E por aí vai. Então, o nosso papel é orientar as pessoas para poder distinguir um trabalho X de um trabalho Y, né? E por aí vai. Como a gente sempre fala no vídeo, o trabalho correto ele é sempre mais trabalhoso e sempre mais dificultoso. Por isso que muitas pessoas escolhem o caminho alternativo. Deu para entender? Então vamos dar sequência no vídeo, gurizada. A flange aqui do Corsa já está removida, né? Para a gente iniciar o processo ali de troca de flange. A flange já está aqui na bancada, tá lá, ó. A gente vai aplicar uma flange pela VP. O Ford Focus aqui, ó. A barra axial, ontem eu comentei com vocês aquele detalhe que veio errada, né? Então a gente está providenciando a outra para assim que chegar poder montar e lavar o carro, porque vai estar pronto para entregar aí para o nosso cliente proprietário que ele quer fazer viagem no Dia dos Pais, acredito eu, né? E é isso aí, gurizada. Ele quer andar de Fox, né, gurizada? Aqui é um pé de chumbo. Esse cliente aqui gosta de acelerar, né? E não tem como não gostar, né? O cara com uma máquina dessa aí tem que gostar de acelerar mesmo. Esse carro convida para andar, gurizada. É muito top, tá? Quem tiver oportunidade uma hora aí de andar com uma máquina dessa, não desprezando os outros carros, tá, gurizada? Jamais, tá? Mas existem carros que geram uma sensação diferente, né? Do condutor na hora de dirigir, tá? E esse aqui é bem bacana. Ó, não esquecendo, né? Ó, as peças que a gente vai aplicar aqui no Vectra do nosso cliente, ó. Vela NGK correta para o carro. Vocês viram no vídeo de ontem que eu mostrei, a vela estava errada, né? Cabo de vela NGK também. E a bobina que vai entrar uma aí pela NGK também, né, pessoal? Tá aí, gurizada, então aqui o conjunto, né? O módulo de combustível do Corsa já tá fora. E a flange aqui, já tá aqui a flange que a gente vai trocar. Eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, né? No episódio de ontem, o vazamento aqui da flange, enfim. Ok? Uma dica para você, colega mecânico que nos acompanha. Para esse procedimento aqui a gente teve que remover o módulo completo, né? A carcaça do módulo, que fica travada no fundo do tanque. Na linha GM, todo mundo que trabalha com manutenção sabe que esse momento é um momento muito temido, né, para o mecânico, quando precisa fazer tal manutenção, devido à complexidade de remover esse copo do fundo do tanque. Porque as travas lá são travadas de tal forma que o fabricante não prevê manutenção nisso aqui. Então é muito difícil de ser removido esse copo do fundo do tanque. Em manutenções normais, você substitui a bomba, você só destrava aqui, ó.
Dá uma mão pra mim aqui, Alexandre, por favor. Você só destrava aqui, né? O copo fica preso lá no fundo do tanque. Você vai trocar uma bomba de combustível, por exemplo, né? Você faz isso aqui. Ele solta aqui na bancada é um pouco difícil, né? Mas só o pessoal que o cliente entender. Você faz isso aqui, ó. E aí você leva isso aqui para a bancada. Você tira a mangueira aqui, né? E leva a bomba para a bancada, troca a bomba e isso aqui fica preso lá no fundo do tanque. Você não mexe nisso aqui. Aí depois, quando você fez o serviço, você vem com a bomba e você engata aqui de novo, ok? Você vai trocar uma boia, né? A boia vai fixada aqui. Então você destrava, tira a boia. Então você de fato não tira o copo do fundo do tanque, ok? Porém, como a gente vai trocar essa flange, para poder fazer um trabalho correto, a gente precisa também trocar essa mangueira, tá? Porque eu vou ter que tirar essa mangueira daqui, tal e tal e tal e tal, e ela vai lá embaixo. E aí não tem como eu trocar a mangueira sem tirar o copo, aí eu preciso trocar. E aí você puxa, 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 isso aqui não sai, é uma desgraça. Então eu vou dar uma dica de uma ferramenta, uma haste, né? Aqui eu usei um espeto, tá? A mesma haste que eu fiz para bater aquela válvula do cabeçote da Blazer lá. E aí, empurrei na galeria, né? Aí, ó, fiz uma ponta e aí você aqui, ó, por cima, você faz assim, ó. Você só empurra aqui, ó. Ó, só empurra, destrava. Aí vai, ó, empurra, destrava. E você destrava todas as 4 traves e por aí vai. Dá um pouquinho de trabalho, claro. Mas nem se compara com você ter que empurrar a mão aqui com chave de fenda, porque quem não tá entendendo, não tem espaço aqui, pessoal, ó. Pra você botar a mão aqui por aí vai. Então fica essa dica aí com os colegas. Essa aqui é a Cartec 0275 alguma coisa WKJ. Ferramenta de precisão aí, ó. Beleza? Então, fica essa dica, tá? Isso aqui dá pra usar pra... Eu tinha uma outra pronta, só que na correria da oficina, isso aqui é uma coisa que a gente não usa toda a vida. Acabou se perdendo, eu fiz essa aqui de novo. Isso vale pra Corsas, alguns Celta, toda a linha GM, Vectra ali, né? E Astra e por aí vai, beleza? Valeu, gurizada, vamos dar sequência no vídeo. Voltando aqui pra Saveiro, pessoal, ó, fiz a remoção dos bicos, tá? Os bicos dela, removi tudo junto com o chicote. Já tá aqui na máquina fazendo a limpeza, tá? E aqui no Vectra, ó, o de borboleta já tá fora. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá bem sujo, ó, pra vocês terem uma noção. Tá bem sujo, vou fazer a limpeza dele, depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Então é isso, conforme a gente for mexendo aqui, vou mostrando pra vocês como é que vai ficando a manutenção. O módulo, né, de combustível do Corsa já tá montado com a flange trocada, então fica de registro aí então nessa manutenção as peças que estão sendo trocadas aqui. A flange sendo aplicada uma pela VP, as 2 mangueiras corrugadas, né, as mangueiras flexíveis de combustível. Então foram aplicadas aqui 4 abraçadeiras, a flange e as 2 mangueiras. Aqui estão as peças velhas. Obviamente as mangueiras ainda estão clipadas na flange, porque já visto que eu ia trocar a flange, não tinha porquê eu de soltar a mangueira aqui, então eu preferi soltar diretamente na conexão da bomba e na conexão do retorno lá embaixo do copo, ok? Tá aqui a peça velha e ali a peça nova montada sendo substituída. Aqui a embalagem das 2 mangueiras que foram utilizadas, ok? Lembrando que esse carro, pessoal, não é de um cliente nosso. Esse serviço nós estamos fazendo para ajudar um colega, ok? Então essa aqui é um carro de um cliente de um outro prestador de serviço. Esse carro não é de cliente nosso. Então a gente explicar bem direitinho, caso houver necessidade, eu vou encaminhar obviamente esse vídeo à pessoa que trouxe o carro para mim, né? E talvez o dono assiste e fique por dentro do porquê que foi feito, né? No episódio anterior a gente mostrou o vazamento na tampa, o procedimento de limpeza para poder abrir a tampa e que por aí vai, né? A flange aqui, né? E aqui então nós estamos mostrando o procedimento já feito, a troca e que por aí vai. Show de bola? Eu tô com um comutador de ignição de um carro que não está aqui na oficina. Esse aqui é de um serviço também fora que eu estou fazendo. E esse carro aqui é de um parceiro nosso aí também, que ele vendeu o carro para uma pessoa já faz um tempo. E daí deu problema aqui, enfim, daí me chamou lá para olhar o que estava acontecendo. Cheguei lá, era defeito aqui no comutador de ignição. Aí quando eu estava analisando, essa ignição já é nova, né? O cilindro aqui é novo, ó. Essa carcaça completa, né? Já é novo. E foi trocada então a carcaça, e essa carcaça nova já vem com o comutadorzinho embutido aqui atrás. Isso aqui é a linha Fiat, né? O pessoal já deve ter conhecido pela chave. E aqui a gente tem um padrão, né? Que
a gente segue, né? A gente que arruma carro e tal, segue esse padrão no comutador Fiat. Que quais são os modelos, né? Comutador com o disco branco, disco cinza e o disco preto, ok? Este comutador que está aplicado aqui nessa peça, ele é o do disco branco, conforme vocês estão enxergando, ok? Essa peça é de qualidade um pouco inferior, então a gente olhou, desmontou, opa, disquinho branco, fui lá no catálogo e comprei um da Facobras, que é uma peça que tem uma qualidade razoavelmente boa. Em algumas peças não dá para aplicar, mas a grande maioria atende bem e que por aí vai, tá? Então é uma peça, inclusive, que é linha de montagem, tá? Alguns carros saem com isso aqui original de fábrica, com essa marca, tá? Mas enfim, então pedi ir lá no catálogo da Facobras, tem a numeração também, né? O disco branco, o disco cinza e o disco preto. Haja visto que eu tirei uma peça que não tem nem marca e utiliza o disco branco, eu deduzi que este modelo seria o do disco branco. Aí eu vou lá e compro um Facobras do disco branco. Está aqui. E aí, é claro que, né, que eu tomei no, né, com todo respeito aí, né, me lasquei, né? Por quê? Porque esta peça utiliza o disco branco, mas ela não é do disco branco, ela é do cinza ou do preto. Aí agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar mais duas peças, porque eu não posso correr o risco agora de pedir um cinza e não ser, e nem de pedir um preto e também não ser. Aí eu vou ter que comprar os 3 modelos de computador, para ver qual dos 3 que vai encaixar aqui dentro. Ainda se encaixar, né? Porque pode ser que esse fabricante que fez esse conjunto aqui tenha desenvolvido um comutador que só dê certo na peça dele. E que os de reposição não funcionem ali. E nem o original não funciona ali. Lembrando que o de reposição segue o padrão, deve seguir o padrão original. Vocês estão me entendendo? Então, partindo desse princípio, esse comutador é branco, teria que encaixar um de qualquer marca. Utilizando o disco branco, teria que encaixar lá. Então, esse aqui, pessoal, é um dos muitos detalhes. Eu aqui na oficina, a gente não ganha em cima de peça, né? Enfim, o nosso custo em cima de uma peça é só para custear os transtornos, né? Isso aqui é um transtorno, tá? Isso aqui é um transtorno, né? Eu tenho que perder o meu tempo, abrir um catálogo, pesquisar sobre a peça, descobrir que o fabricante aqui é uma quadrilha, né? Que faz umas peças disso aqui, porque isso aqui é coisa de bandido, tá? Isso aqui é coisa de bandido. O cara que projeta uma peça, que sabe que tem uma norma, branco, cinza e preto, e fabrica tudo branco, isso aqui é coisa de vagabundo sem vergonha, tá? Então olha o tempo que eu tô perdendo. Olha o tempo que eu estou perdendo. Eu tenho que pesquisar, descobrir que esse fabricante é um vagabundo sem vergonha. Aí descobrir que ele é um vagabundo sem vergonha, para daí eu poder ter que comprar 3 peças agora. Por isso que a oficina muitas vezes tem que ganhar em cima da peça. Para custear esses transtornos. Porque isso aqui é problema para mim. Eu estou com a oficina cheia de serviço. Podia estar produzindo agora aí. Aí estou tendo que perder tempo para descobrir qual foi a cagada que fizeram aqui. Vocês estão me entendendo como é que é as coisas? É difícil trabalhar com carro hoje em dia. É difícil trabalhar com carro hoje em dia. Entendeu? Por isso que tem oficina aí que compra peça por 100 e vende por 1000. Porque daí pra eles não estão nem aí, né? Eles podem se incomodar mesmo, já estão ganhando horrores, né? Não é o meu caso aqui. Né? Se eu compro às vezes uma peça por 100, às vezes eu vendo ali por 120, 130. Tem gente que acha caro. Mas eu vou falar bem a verdade pra vocês. Nessas horas, pessoal, dá vontade de fechar a mão assim, ó. E dar-lhe mesmo só pra ver o tomo do peão. Quando o peão reclama do preço. Quando é numa situação dessa. Porque uns 30 reais, às vezes, que tu ganha em cima de uma peça, não compensa nem o transtorno e a raiva que tu passa para arrumar a peça certa para poder ajeitar o carro da pessoa. Por isso que quando eu ligo para cá, eu gosto que o cliente me dê bom dia, boa tarde, tudo bem, tudo muito bem esclarecido. Porque de uns tempos para cá, pessoal, tá ficando uma desgraceira trabalhar com peça de carro. A minha sorte ainda que eu comecei de uns tempos para cá a trabalhar com mecânica, que eu tô me estressando menos. Porque a elétrica, isso aqui faz parte da elétrica, tá? Tá um verdadeiro assim, ó, vocês estão entendendo? Um IN, tá? Um IF, tá? Tá uma verdadeira desse jeito, assim, a peça de elétrica. Tá virado umas porcaria, tá? Um monte de marca fabricando mais um monte de porcaria, tá? E tem mais um monte de meia dúzia aí de gente gravando vídeo na internet, fazendo propaganda para mais uma meia dúzia de peça porcaria, tá entendendo? Que daí as peças hoje, eles não investem mais em nada. Porque é muito mais barato pagar uma meia dúzia de incompetente que tem oficina aberta aí que grava vídeo. Porque eu gravo vídeo, gurizada, vou falar uma coisa pra vocês. Eu gravo vídeo, só que é o seguinte. Eu gravo vídeo para demonstrar o meu serviço. Tá? Só que a minha oficina, eu não dependo de patrocínio de fabricante. Eu não preciso que a Facobras me pague para eu dizer que a peça dela é boa. Até que eu falei que tem carro que funciona e tem carro que não. Aqui na Fiat até dá para botar. No GM, por exemplo, é só para passar raiva também. Vocês estão me entendendo? Então eu não preciso. Eu trabalho... E eu ganho pelo meu serviço. Eu não preciso ganhar patrocínio de Facobras, tá? Aqui, ó.
nem de DS não sei o que, nem de Bosch, nem de VP, nem de caralho A4. Eu tenho competência para manter o meu sustento com o meu trabalho. Não preciso ganhar patrocínio de marca sem vergonha, tá? Para ficar falando que marca X ou Y é boa e fabricar porcaria no mercado. E tá cheio de gente aí. O meu canal é pequeno, mas tem um monte de canal aí, gurizada, grande, canal enorme, canal milionário. E só de monetização no vídeo o cara ganha 10, 15 mil por mês e ainda faz propaganda pra peça porcaria. Pô, tu é tão zolhudo assim, cara? Já ganha um monte de dinheiro já nos vídeos, já ganha um monte e ainda faz propaganda pra peça porcaria, meu amigo. É pra vocês verem a quantas anda sem vergonhice nesse nosso país, tá? Mas é isso, vamos dar sequência no vídeo. O módulo já montado aí dentro do tanque, né? E o detalhe das travas que eu tinha mostrado pra vocês, elas vão aqui, ó, nas laterais. Você inclusive não tem acesso visual a essas travas, né? Para poder destravar e facilitar aqui o destravamento, eu tive que esvaziar o tanque para a gente poder destravar com todo cuidado. Outro detalhe, pessoal, aquele instrumento que eu usei é de alumínio, né? É importante não utilizar aqui instrumento metálico que possa gerar algum tipo de faísca, tá? Fica essa dica para vocês, tá bom? O outro detalhe que eu queria deixar registrado, pessoal, é uma adequação que eu tive que fazer aqui, ó. Vocês estão vendo que, para quem já desmontou isso aqui original, ou ficou de registro também aqui no vídeo quando eu desmontei, vocês lembram que o chicote estava preso por uma presilha, muito semelhante a essa que a gente aplicou aqui, o chicote da bomba. Vocês viram que a gente montou novamente com a malha náutica na mangueira, né? Serviço naquele padrão bacana. Porém aqui vocês estão vendo que eu coloquei uma presilha para manter a mangueira dobrada com a curvatura para cá, direcionado para cá, para quando eu montar a flange aqui, a mangueira ficar forçando para esse lado aqui, a volta dela sair e vir para cá, ok? Que a original já fazia esse caminho original. Por que não pode? Por que eu fiz isso? Porque se a mangueira for para lá a gente tem a boia de combustível, né? E a vareta da boia ela deve trabalhar aqui nesse ângulo aqui, ó. Então pode acontecer que algum buraco, alguma coisa, se essa mangueira ficar solta, como ela é uma mangueira grande, tá? Antes que alguém pergunte, tá, mas a mangueira é grande? Sim, ela é grande, inclusive menor que a original, tá? Inclusive eu não achei uma tão grande quanto a original, ok? Porém a original que vem aqui, gurizada, ela já vem moldada de tal forma que o encurvamento dela sai para cá natural. E essa daqui é uma mangueira que a gente compra, vamos dizer assim, universal, fornecida inclusive pelo mesmo fabricante que fornece aqui para a montadora, porém é uma mangueira que não tem aquela curvatura natural que tinha a original. Beleza? Então a gente faz esse detalhe para a mangueira ficar com a curvatura para cá. Com o passar dos anos, obviamente, com o enrijecimento da mangueira, quando alguém for mexer aqui, obviamente, talvez não vai precisar nem utilizar mais a presilha, pois a mangueira vai ficar formada já em tal forma, né, que não vai precisar mais de nada segurando ela naquela posição pré-determinada. Beleza? Então só para deixar em registro o procedimento que a gente teve que adotar aqui. Enfim, e aí agora na sequência a gente faz a montagem ali. Serviço aí quase finalizado, né? Só falta agora dar a ele o que é de direito, né? Ô ferramentinha, show de bola, hein, gurizada? Olha que eu sofria nisso aqui antes, hein? Agora só larga aí em cima e é só alegria, né? Pessoal, voltando aqui pro Vectra, ó. Aqui tá a caixinha, já foi instalada a válvula termostática nova pela MTE. Já foi trocada aqui a mangueira, as abraçadeiras também já colocou nova. Agora fazer a instalação do corpo de borboleta, que eu mostrei pra vocês antes como é que tava. Olha como é que ficou agora depois da limpeza. Show de bola, né? Bom, meu povo, voltando a falar aqui sobre aquele assunto, tá aí, ó. Alguns modelos que eu consegui, tá? Esse aqui são os cinzas e esse aqui são os brancos. Obviamente tá um pouco mais puxado para um bege, devido ao tempo da peça que por aí vai perder um pouco a coloração. Queria deixar aqui o meu agradecimento e mandar um abraço ao meu amigo Júnior, né? Já teve algumas vezes aqui na oficina, acho que até em alguns vídeos ele já participou. Ele tem uma autoelétrica, né? E aí eu liguei para ele, ele me deu uma mão aí, ele tinha esses comutadores e aí me cedeu lá para mim poder fazer o teste e ver qual desses aqui vai servir aqui na peça. E aí eu tendo noção de qual deles vai dar certo nessa peça Made in Coronavírus aqui. Aí a gente vai ter a referência, se vai ser um cinza, se vai ser um cinza mais claro, enfim. Aí eu pego a numeração da peça, que aqui de fato tem uma numeração. E aí eu posso comprar um novo correto, sem precisar ter que ir na autopeça e comprar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Que a sexta eu já tenho aqui, então eu terei que comprar 6 peças aqui por aí, vai, tá? Então são esses um dos muitos detalhes, gurizada, que a gente sempre tem que valorizar a mão de obra, tá?
Porque às vezes você pega um carro pronto e você não sabe às vezes o trabalho que dá para resolver um problema simples muitas vezes do teu carro, né? E que por aí vai, beleza? Então vamos dar sequência, vamos ver se com isso aqui a gente consegue descobrir qual a numeração da peça que aplica nesse cilindro, para daí poder pedir a peça correta e resolver esse problema. O Vectra aqui, ó, já está quase finalizado, né? Falta só o padrão de entrega Cartec para dar aquela cereja no bolo. Quem assistiu o episódio de ontem deve lembrar, né, do funcionamento aqui da queima. Lembra da cadeirinha que eu falei? Para quem é bem observador percebeu, né, pessoal, que até a cadeira ficou mais bonita, né? Olha o desenho dessa cadeira, que cadeira maravilhosa, hein? Hã? Uma cadeira dessa está para vender numa amostra, numa vitrine, eu comprava e levava para casa. O que vocês me dizem, gurizada? Então tá aí, vocês perceberam, né, que ficou bem bacana, né? Até aumentou a cadeira, né? Dá até para eu que sou um pouquinho mais gordo sentar em cima dessa cadeira aqui, vai ficar perfeito. Então, vamos aqui, ó, tava medindo aonde justamente era o sinal defeituoso, né? Vamos aqui no outro aqui, ó, para vocês verem, ó. Olha aí a perfeição do sinal, ó. Bem parelhinho os dois, ó. Já é o que se espera, né, gurizada? Uma bobina nova e por aí vai, né? Mas é isso aí. Para quem não acompanhou o episódio de ontem, eu vou tentar deixar aqui a parte do vídeo onde eu mostrei o diagnóstico, onde a gente achou o defeito. Fala, gurizada, olha só, estamos numa peleia firme aqui, ó, para tentar achar essa barra axial do Ford Focus, né? Já veio dois modelos, pessoal, e as duas barras diferentes, né? Pelo que a gente andou se formando, existem aí de 6 a 7 modelos, né? Para o mesmo ano e que por aí vai. A Ford parece que houve algumas transições ali de fabricante e que por aí vai, então tem várias marcas de peça que aplicam no mesmo carro. Não seria nenhum problema, pessoal, caso a gente estivesse, por exemplo, fazendo uma manutenção de trocar as duas, né? Por exemplo, trocar uma barra, trocar as duas, trocar os dois pivô, os dois terminais de direção, até daria para fazer uma atualização completa. Como a gente vai trocar somente a barra axial, então a gente precisa instalar uma outra barra que esteja na conformidade com o resto das peças do carro, para não ter que trocar mais nenhuma peça além dela. Caso a gente não encontre essa barra, aí infelizmente a gente vai ter que comprar duas barras que a gente acha disponível no mercado, dois terminais de direção para poder rosquear nessas barras, porque a diferença é na rosca e também no comprimento, ok? Solução existe, a gente está tentando achar um caminho onde questão custo-benefício se encaixe. Show? E agora eu quero mostrar uma ferramenta para vocês aí, vocês que é cliente que não conhece, ó. Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa para medir a rosca, né? Para poder saber a rosca da peça. Então, aqui a gente está num catálogo online da FKS, que é uma das principais fabricantes desses componentes de suspensão e também de direção. E aqui no catálogo a gente tem alguma das opções, ó, das medidas, né? Dos concorrentes, inclusive, ó. Olha só que legal, né? Olha só que bacana, né? Esses dias teve um pessoal aqui perguntando sobre alguma coisa, eu dei um cartão com vários telefones, né, de outras empresas aqui da região que prestam o mesmo trabalho que eu. E aí o pessoal ficou meio chateado, né, que eu tava dando o número deles para outras pessoas, né. Uma boa empresa, pessoal, ela mantém essa política, vê, ó, a SKF, ela no próprio site dela, ó, ela dá a numeração da peça dos concorrentes, ó. Quer dizer, uma boa empresa não precisa ter medo de botar aqui a numeração da peça do seu concorrente. Agora aqui, ó, vamos ver os detalhes sobre a informação aqui do produto. É aqui, né, Alexandra? Ó, me dá dimensionamento da rosca do corpo, da ponta da haste, que por aí vai. E aí, baseado com essas informações aqui, ó, a gente chega na peça para poder conferir, ó. A gente já tirou a medida, né? Então a rosca do corpo, né, é 1,5. E qual que é a largura aqui? É 14? Isso, M14. É, né? M14. Aqui também é M14 por 2, daí passa de rosca 2, ó. Olha aí, pessoal, a gente não é nenhum torneiro mecânico, né? Mas essa ferramentinha ajuda muito aí para vocês mecânicos aí, ó, que às vezes passa trabalho com esse detalhe. Então aí agora a gente já sabe certinho a numeração da peça, a gente vai entrar em contato com alguns fornecedores aqui da região para ver se a gente acaba encontrando aí, né? Beleza, gurizada? Então é isso aí. Carlos também é cultura, né, gurizada? Show de bola. Não tá morto quem peleia. E ô, gurizada, tem uns colegas meus eletricistas aí que eu falo, né, que depois que eu comecei a trabalhar com mecânica, tudo é mais fácil, né? A mecânica, ela é muito mais fácil de você trabalhar do que de fato a elétrica, quando eu trabalhava somente com elétrica, injeção, e airbag, ABS, teto solar, e banco solar, e nave espacial, e helicóptero, e navio, e o escambau, né? Era só estresse. E eu quero compartilhar com vocês isso aqui. Por que era estresse? Tem colega meu eletricista que fica chateado quando eu falo que eu parei de trabalhar com elétrica e estou trabalhando com mecânica, e a mecânica é melhor.
Tem gente que fica chateada e fala assim pra mim, eu vivo a minha vida inteira, eu sustentei os meus filhos trabalhando com elétrica. Eu também tenho filho, tá? Também tenho família, também sustentei eles um bom tempo trabalhando com elétrica. Então não se ofenda quando eu falo que a elétrica hoje, infelizmente, também é complicada de se trabalhar. Não é ofendendo ninguém, é respeitando e querendo ajudar vocês que são eletricistas. Porque vocês que se tornaram eletricista, vocês só se tornaram eletricista porque quando vocês começaram tinha 2 caminhos. Então não se ofenda, não se ofenda quando eu falo que a elétrica hoje está complicado. Porque está complicado nos outros detalhes, mas você é tão bom quanto o mecânico, fique tranquilo. É só você lembrar do passado. Lembre no seu começo, quando você começou a trabalhar numa empresa, que tinha lá 20 coleguinhas e você era um dos 20. E aí o patrão veio e escolheu você e você não, você vai trabalhar com elétrica. Por que o patrão escolheu você? Porque você sempre olhava 2 mais 2 para você sempre era 4 e por aí vai. Para os outros, o patrão deu uma marreta, uma talhadeira e digo, ó, vai bater parafuso aí, entendeu? Então assim, não se ofenda quando eu falo para você que você é eletricista. E nem você mecânico também não vai me ofender, se ofender, né? Mas lembre do passado também que você vai escolher, porque você vai lembrar por que você escolheu a mecânica. Você escolheu a mecânica porque naquela época emendar fio era mais difícil, né? Então você foi para mecânica e por aí vai. E agora, falando sobre isso aqui, sobre as vantagens quem ainda é eletricista e ainda teima comigo, beleza, aqui ó, eu tenho um Vectra, eu tenho outro Vectra. Esse aqui acho que é painel Siemens VDO, e ali eu acho que é painel Magnete Marelli. Beleza? Lá eu tenho um Ford Focus, caixa de direção, acho que é TRW, ou SKF. Entra no computador aqui, eu desafio qualquer um aí. Desafio qualquer um, desafio lançado. Me faça um vídeo, me manda aqui que eu me retrato aqui, ó, pro YouTube, para todo o Brasil ver aí, ó. Entra no site da Siemens VDO e vê se tem um site lá falando a numeração, a medida e a especificação do painel que ela fabricou, da placa do painel. Falando como testar cada componente, falando a resistência do relógio, falando a resistência de cada componente do circuito eletrônico da placa dela. Vê se tem algum vídeo na internet ensinando, vê se tem algum site onde o mecânico consegue entrar, o eletricista, e ter acesso à informação de medida, acesso à informação da peça por outro fabricante. Vê se vocês acham. Não acha, gurizada? O cara para trabalhar com elétrica tem que ser alienígena, tem que ser doido. Porque não tem informação de elétrica. Agora de mecânica tu acha tudo, basta ter tempo para procurar. Por isso que eu falo da mecânica. Então não se ofenda, eu falo de realidade. Só que nem todo mundo está preparado para entender a realidade. Ó, aqui, ó, nós estamos sofrendo dificuldade de achar uma peça. Por culpa nossa. Porque era só ter pegado a ferramenta de medir a rosca, ter vindo aqui no site da FKS, está tudo mastigadinho aqui. Ó. Agora na elétrica, nem que eu queira ter mastigado. Eu tenho que abrir uma placa num painel daquele ali, eu tenho que ficar viajando igual um doido. Eu tenho que ficar dias e dias e semanas pegando um carro bom para poder fazer mapa de sinal, para poder colher informação, para mim saber como é que eu arrumo outro carro, porque não tem informação, o fabricante não disponibiliza informação elétrica. Nem a Bosch, nem Magnete Marelli, nem nenhuma outra marca. Agora as marcas de peça mecânica disponibilizam, pessoal. Eles disponibilizam tudo, as informações da peça deles. Olha aqui, ó, no site está dando até os concorrentes que tem a peça. Olha aqui, quanto concorrente, olha aqui. Preste atenção, gurizada, ó. Isso aqui é só concorrente, ó. Viemar, ó. Tá dando a numeração da Viemar. Tá dando a numeração, ó, no site da concorrência. Olha aqui, ó. Viemar, TRW, ó. RHD, Perfect, Nakata, da Ford, Cofap. As principais fabricantes de peça. O site da concorrente aqui tá dando ali essa informação. Entra no site da Bosch aí, você que defende que a elétrica é melhor, que não sei o quê. Eu trabalhei com a elétrica a vida inteira, meu filho. Eu me criei fazendo instalação de carro aí, ó, no meio de fio. Tá me entendendo? Eu sei muito bem o que é trabalhar com elétrica. Então, quando eu falo, não é para ofender ninguém, pessoal. Vocês que ainda trabalham com elétrica, eu tiro o chapéu para vocês, tá? Eu olho pro meu passado e eu fico imaginando como é que eu mantinha uma estrutura dessa antes, há pouco tempo atrás, aí, alguns anos atrás, trabalhando só com elétrica. Eu era mais guerreiro do que eu sou hoje. E hoje eu sou um cara guerreiro, mas naquela época eu era mais ainda. Então, eu tiro o chapéu a todos vocês eletricistas que me acompanham, que mantém uma estrutura muitas vezes, às vezes 3, 4 vezes maior do que a minha, aberta, trabalhando somente com elétrica. Mas eu cansei. Eu larguei de mão e hoje eu estou trabalhando com mecânica. E isso aqui é maravilhoso, porque na mecânica, tudo que tu quiser, se tu não tiver preguiça, tu acha. E quem é eletricista não é preguiçoso. Haja visto o mundo de defeito eletrônico que tu resolve, carro falhando, carro cortando cilindro, né? Quem é eletricista não é preguiçoso, porque se fosse não estava trabalhando na elétrica. Então, quando eu falo para vocês, colega eletricista, não é para humilhar vocês, meu pessoal. Eu quero mostrar para vocês uma outra fonte de renda muito mais rentável do que você ficar trabalhando com um campo magnético que tu não enxerga. Tá me entendendo?
Então abra a tua mente e vai correr atrás da onde tem água para você beber. Não queira espremer laranja sem sumo, que não adianta. Você querer trabalhar com Bosch, Magnete Marelli, placa eletrônica não dão informação. Se eles não dão informação, então eles que fiquem para lá com o produto deles. Vá trabalhar com aquilo que te dê informação. Mecânica, você tem informação de tudo o que tu quiser. Basta você muitas vezes não ter preguiça de poder procurar e pensar. Nós tivemos preguiça aqui. De modéstia à parte, né, pessoal? Claro que não foi, né? Olha a preguiça que nós tivemos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 carros aqui dentro, mais 3 ali na rua. Olha a preguiça que nós tivemos. É muito serviço, aí não deu tempo para pesquisar. Mas se nós tiver tempo para parar, acha a solução, porque tem a informação. O fabricante dá a informação. Estamos aqui na peleia, finalizando o Vectra para poder entregar pro dono do carro, né? Show de bola, o Foxão velho lá, ó. Já tá lá no padrão de entrega Cartec, recebendo aquela ducha caprichada lá com o Cauã, tá dando aquele talento no carro. Dá um alô aí, Cauã. Fala aí que o gurizada tá dando aquele talento, né? Olha só. Esse guri merece um like, né, gurizada? Num frio desse, lavando o carro, você deve dar um like. Dá um like pro Cauã aí, ó. Ô, pessoal, a gente sempre fala no vídeo sobre a elétrica, né? Que a elétrica, ela é ingrata, né? Pra quem não sabe, bom, você já viu esse vídeo, você sabe que eu sou um eletricista que tô me tornando mecânico, né? Tô abandonando a elétrica aos pouquinhos. Esse Vectra, olha que carro lindo, topzera, né? O cliente comprou esse carro recentemente, trouxe para nós fazer manutenção, vocês acompanharam. Nos 2 últimos episódios tem alguns detalhes sobre as manutenções. Esse carro entrou pra gente, é um carro topzera, tá? O carro tá 0, 0, 0. É muito difícil a gente encontrar um Vectra, tá? Porque normalmente é um carro mais esportivo, né? Ainda mais esse aqui, que é o Elite, com teto solar e que por aí vai. É um carro com apelo mais esportivo. Normalmente o pessoal que compra um carro desse aqui esmirilha muito, né? E aí quando você vai comprar, normalmente o carro tem muita coisa para fazer. Aparentemente não é o caso desse carro, pela breve inspeção que a gente fez. Obviamente eu não coloquei em elevador nem nada, mas eu andei com o carro e aparentemente é um carro perfeito, tá? Um carro perfeito. Porém, quando esse carro chegou, o cliente, eu perguntei pro cliente mais algum detalhe que ele lembrava, ele não lembrava de nada, só comentou, não, Carlos, dá uma olhadinha ali naqueles detalhes que vocês já viram a gente fazer, que era a falha e tal. E quando eu entrei, que eu fui dar uma volta com o carro, que eu liguei a ignição, eu fui ligar o ar-condicionado. E aí eu notei que o ventilador do ar-condicionado não estava funcionando. Aqui, o ventilador aqui, ó. Ó. Vocês podem ver que tá funcionando, ó. Ok? Aí show de bola. Saí andar com o carro e tal, daí desliguei o ar-condicionado, baixei os vidros, fiz o teste, o carro fez a falha e que por aí vai. Né? Trouxe o carro à oficina, arrumei o carro, finalizei o carro. Quando fui fazer o teste de novo para sair com o carro, o ar-condicionado, o vento voltou a funcionar e parou de funcionar o velocímetro, tá? Velocímetro esse que já voltou a funcionar. Olha só, vou ligar a chave, ó. O velocímetro é aqui, ó. Olha ali, ó. Ontem ele não fazia isso, tá? Ponteiro travado embaixo e que por aí vai. Bom, então é isso, gurizada. Chegou o cliente aqui agora, eu vou parar para atender. Na sequência eu já volto a conversar com vocês sobre esse detalhezinho que aconteceu aqui. Bom, voltando aqui, gurizada, terminei o atendimento. Olha só. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte. O cliente não comentou comigo desses 2 defeitos, tá? Do velocímetro e também do ar-condicionado. Primeiro porque talvez o cliente não tenha percebido que o velocímetro, enfim, ou tenha sido um defeito recorrente após o carro apresentar aquela falha, porque quando ele fazia a falha, o carro dava alguns socos, algumas coisas, né? E aqui também a parte do ar-condicionado, ok? Um detalhe, né, gurizada, que a gente tem que ter um pouco de cautela que por aí vai, que é o que acontece. O cliente não comentou sobre esses problemas comigo, não por maldade, é porque talvez nunca aconteceu com ele. Esses problemas podem ter se manifestado ali logo quando ele começou a perceber a falha do carro, trouxe o carro para a oficina e que por aí vai. O dono do carro não tem esse carro há muito tempo, ele comprou o carro faz alguns meses e que por aí vai. Porém, após o carro passar para a nossa oficina, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Vocês sabem que a gente gosta de limpar o motor, lavar tudo ali, deixar tudo higienizado, né? Esse carro eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer? Porque após a lavagem pode gerar aquela dúvida por parte do dono do carro, por ele não ter percebido esses 2 defeitos, ia talvez levar ao entendimento, haja visto que ele é leigo, ele não entende, né? O profissional aqui sou eu, gurizado, o dono do carro ele não entende, né? Então, ele pode vir a entender de que eu lavei o motor do carro e após a lavagem do motor, o carro parou de funcionar o ventilador, que é dentro do painel, porque ele não entende, né? Ele parou de funcionar o painel de instrumento, que não tem nada a ver lá com o motor e que por aí vai, tá bom? Então são muitos dos detalhes assim que a oficina hoje é bem complicado, né?
a gente trabalhar com máquina, né? A gente não sabe do histórico antigo de manutenção do carro e que por aí vai. Um outro detalhe também que é bem complicado, gurizada, é que no vídeo, muitas vezes, se a gente relata... Então eu vou citar um exemplo. Vamos supor que a falha desse carro, quando o carro estivesse andando, o carro falhava e o carro gritasse um palavrão. Como que eu vou falar esse palavrão no vídeo, né? Ok? Daí eu falo assim, eu saí andar com o carro e o carro fez ai, 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 eu tô com dor. Porque ai, 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 eu tô com dor, eu posso falar no vídeo, né? Mas se o carro falou outra coisa pra mim, eu não posso falar isso no vídeo. Porque senão o pessoal vai falar assim, nossa, mas o carro falou isso ou falou aquilo, porque vocês são leigo. Quando é mecânico que assiste o vídeo, vai entender, ok? Porque muitas vezes o carro tem um defeitinho pequeno e faz às vezes um escarcel, um barulhão, uma coisa arada, né? Dá uns socos, uns trancos, fica numa doidura. Você que é mecânico, às vezes sabe que aquilo é uma característica normal, mas você cliente já vai achar que o carro é uma, vamos dizer assim, tem alguma coisa grave. Então esse é um dos muitos problemas que eu enfrento muitas vezes aqui nos vídeos. Às vezes eu arrumo um carro, eu mostro um comportamento que o carro fazia, porém esse comportamento eu dou uma amenizada muitas vezes. E esta amenizada depois não justifica outros defeitos que o carro apresenta. Suponha-se que não é o caso desse carro, mas suponha-se que esse carro chegou para mim com uma falha, aonde ele começasse a dar soco e tranco, de tremer todo o painel aqui, dele dar uns cortes, uns trancos. Esses socos e esses trancos pode ter desencaixado algum conectorzinho atrás do painel. Esses troncos e esses socos pode ter desencaixado algum conectorzinho aqui na caixa da ventilação. Vocês estão me entendendo? Só que se eu falar isso, ou se eu talvez demonstrar isso, de certa forma, eu vou espantar as pessoas e não atrair as pessoas. Porque as pessoas, meu Deus, é porque você é leigo, você não entende. Ok? Então seria igual uma pessoa estourar uma bombinha e outra pessoa dar um tiro. Eu não consigo distinguir o que é um tiro e o que é uma bombinha estourando. Porém, talvez um policial, um atirador, com certeza vai diferenciar. Deu para entender? Né? Então são detalhes assim que complicam um pouco a vida da gente dentro da oficina. Ok? Então eu estou deixando em registro aqui esse detalhe do velocímetro que não está funcionando. Tem hora que funciona, tem hora que não. Esse detalhe do ar-condicionado. Lembrando que aqui ó, já voltou ó, a funcionar normal, ok? Caso isso volte a dar problema, o cliente tem que trazer o carro para nós para a gente poder analisar e resolver também esse problema para ele. Beleza, gurizada? Vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um episódio do canal. Lembrando que tudo que foi falado aqui, eu gosto sempre de trabalhar e atender as pessoas que acompanham os vídeos, as pessoas que não têm resistência, compreensão de fatos lógicos, né? Em nenhum momento a gente fala alguma coisa para denigrir o carro do cliente, muito pelo contrário. Eu sempre falo para tentar colocar o carro do cliente para cima, beleza? E um outro detalhe que muitos de vocês não sabem, eu vou contar para vocês agora. Não tenham vergonha de ter os seus carros dentro do ambiente de oficina. Afinal, ele é feito para estar aqui dentro. O carro é feito para estar dentro da oficina fazendo manutenção, ok? E não o contrário, né? Tem gente que faz até piada, né, dentro do ambiente de trabalho, né? Ah, o seu carro, a sua bomba está na oficina de novo, né? Pessoal, eu particularmente assim a gente evita de atender pessoas que têm essa mentalidade, tá? Com todo respeito a todas as opiniões, tá bom? Mas o carro ele é feito para estar na oficina de 10 em 10 mil quilômetros, tá? Alguns até de 5 em 5 mil, para poder trocar o óleo, para poder fazer uma inspeção e analisar, tá bom? Então, o carro é feito, tá? Isso não é eu que estou inventando. É o fabricante do carro. Inclusive, se vocês for ler o manual, tá escrito lá no manual essa recomendação. Ok? Então é isso. Muitos clientes falam para nós, ô Carlos, filma meu carro, mostra a placa do meu carro. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Esse cliente traz o carro para mim todo mês. Eu quero mostrar para vocês, tá? O orgulho que ele tem de arrumar o carro dele e manter as coisas em ordem. Na verdade, todos os nossos clientes são assim, né? Olha só. Ele guarda tudo, as manutenções que ele fazia em outras oficinas, antes de conhecer a nossa. E depois que ele conheceu a nossa, que por aí vai, tudo guardadinho aqui, ó, tá? Todos os nossos clientes são assim. Esse cliente aqui também é assim. Ele tinha um carro antes desse, que também fazia todas as manutenções aqui com a gente, que por aí vai, tem orgulho de trazer o carro dele, né? E ele não se sente ofendido em ver o carro dele sendo filmado, sendo mostrado que o carro está aqui arrumando. Afinal, você pode encontrar um carro desse na rua e ficar tranquilo, né? Que um carro desse não vai se desgovernar e bater no seu por falta de manutenção. Você pode andar na rua e ver um Vectra branco Elite, sabe, não, esse carro lá tá top, eu posso deixar esse carro continuar andando atrás de mim, porque
se eu der uma freada aqui, com certeza esse carro vai frear também, porque o freio dele tá legal, porque a mecânica dele tá legal, né? Então o pessoal fala que carro bomba visita a oficina, eu falo que é o contrário, tá? Carro bomba, esses que estão andando por aí não vão para oficina. Esses sim são um carro bomba. O carro que quando vai precisar do freio, o freio não funciona. O carro que quando vai precisar fazer uma manobra rápida não consegue fazer. E aí estraga a vida de você, pai de família, que está indo viajar com o seu carro revisado por um outro carro que não tem manutenção nenhuma. E aí acaba, às vezes, gerando um acidente e prejudicando você que faz a manutenção correta. Beleza? Então, o local de carro, gurizada, é feito dentro do